Hoje estamos a falar a respeito de provações e aprovações. A nossa vida aqui na terra é uma prova. Tudo que nós fazemos aqui na terra é uma prova. Nada que você vai fazer para dar certo vai ser tão fácil assim. Se ser fácil é porque você já foi provado há muito tempo e aquilo é o resultado. Quando nós estamos a falar de provações, estamos a falar de dificuldades que você enfrenta para testar o teu caráter, se verdadeiramente você quer aquilo ou não. Por que os teus projetos não dão certo, mas os dos outros dão certo? Às vezes é porque os outros foram aprovados e você não foi aprovado. Às vezes todos vocês passaram por uma aprovação, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são provados, mas só poucos aprovam, aqueles que se dedicam na aprovação. Por que nós somos provados? Para testar a nossa verdadeira posição em Cristo. A tua prova pode ser diferente da minha, mas todos nós passamos por provação. Para Abraão, Deus lhe mandou matar o filho dele. Para Saul, Deus lhe mandou destruir muita coisa, muita riqueza. Cada pessoa tem uma prova completamente diferente. Isso consoante a posição do teu coração. Cada pessoa que está aqui vive dificuldades diferentes. Isso porque cada pessoa é uma pessoa também diferente. Se eu viver a mesma dificuldade que você vive, estaremos a ser as mesmas pessoas. Mas se nós viver coisas diferentes, estaremos a ser pessoas diferentes. E a diferença faz o mundo. Se todos nós formos ricos, quem vai trabalhar para outro? Se todos nós formos bem-sucedidos, ninguém vai ser humilde o suficiente para trabalhar para outro. É importante que haja essa grande diferença, porque é através dessa diferença que nós veremos o poder de Deus a se manifestar também de uma maneira diferente. Todos nós somos uma bênção. Mas qual é o maior erro de alguém enfrentar a aprovação? Querer ser o que os outros são. Querer ter o que os outros têm. Cada pessoa tem um tempo de crescer na vida. Hoje eu posso dar certo, mas amanhã será teu dia de dar certo. Mas você só vai dar certo se você continuar paciente e persistente. O maior sítio, ou o melhor sítio para Deus treinar o caráter do homem, chama-se dificuldades. É nas dificuldades onde saem pessoas humildes. É nas dificuldades onde saem pessoas que entendem os outros. Porque quem nasce no berço de ouro, ou seja, quem nasce na riqueza não valoriza nenhum pobre. Mas quem se torna rico passando pela pobreza valoriza todos os pobres. Se eu hoje sou pobre, quando eu me tornar rico vou entender o pobre, porque eu também passei na pobreza. Se eu hoje ficar doente, quando eu tiver boa saúde vou entender os que estão doentes, porque eu também passei na doença. As dificuldades servem para aperfeiçoar o nosso caráter, a ponto de nos tornarmos pessoas aprovadas diante de Deus. Significa que uma das melhores maneiras de enfrentar as provações consiste na confiança em Deus. Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 10: os que confiam em Deus nunca serão decepcionados. Lembre-se, as dificuldades que nós passamos não determina quem Deus é, mas mostra ou revela quem nós somos diante de Deus. Espera, vou te explicar. Quando nós passamos por batalhas, Deus continua a ser Deus. Ou seja, se eu ficar doente, Ele é Deus. Se eu ser pobre, Ele é Deus. Se eu ser rico, Ele é Deus também. Mas se você questionar a Deus, você está a revelar que você não é quem você dizia ser na dificuldade. A nossa dificuldade não revela quem Deus é, porque Deus é uma pessoa e eternamente Ele será. Mas revela quem nós somos diante de Deus. Como assim, pastor? Não estou a entender. Muitos de nós só acreditam no poder de Deus quando estamos bem de saúde. Muitos de nós só acreditam no poder de Deus quando temos riqueza em casa. Muitos de nós só acreditam em Deus quando na escola tudo está aí bem, quando no trabalho tudo está aí bem, quando na família tudo está aí bem. Mas são poucos que mesmo com dificuldade falam: Deus, muito obrigado. Irmão, tem pessoas que estão a viver situações piores do que você. Por isso que eu te falo que a tua situação revela quem você é diante de Deus. O meu nível de confiança em Deus me faz enfrentar as dificuldades e acreditando em Deus mesmo na dificuldade. Vamos abrir, por favor, Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5. Significa que quando eu começo a olhar a tribulação de um jeito, eu tenho maior facilidade de atravessar essa dificuldade. Entenda o que eu quero te falar. Todas as vezes que eu vejo a prova de Deus, a minha dificuldade, como uma escada para me levar na grandeza, eu estou apto para Deus me abençoar. Ninguém pode ser abençoado por Deus quando olha a dificuldade como dificuldade, porque toda dificuldade que você passa como cristão serve para um propósito. Para de reclamar quando você está na dificuldade. Para de reclamar quando as dificuldades estão apertando a tua vida.
Às vezes você tem uma igreja e você vê que tipo nada está dando certo. Às vezes você tem um foco de fazer alguma coisa diferente na escola, mas nada está dando certo. Não reclame, se qualifique mais e você vai conseguir enfrentar essa prova. E amanhã você servirá de testemunho para muita gente. Deus nunca vai nos fazer passar dificuldade simplesmente para nos ver a sofrer. A Bíblia fala que se os vossos pais que são maus não pegam pedra dando nos vossos filhos dizendo que é pão, e nem cobra dizendo que é peixe, quanto mais eu que sou Deus. Deus nunca vai nos fazer enfrentar dificuldade simplesmente para nada. Antes de Deus te abençoar, primeiro Deus prova o teu caráter. Antes de Deus te abençoar, primeiro Deus visita o teu caráter, muda o teu caráter. Porque se Deus te abençoar, sem o teu caráter ser mudado, você vai se desviar. Se o teu caráter não for aprovado diante de Deus, Deus nunca vai te dar riqueza. Deus nunca vai te dar uma prova para te destruir. Imagina Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou te tornar o pai de todas as nações. E Abraão conseguiu um filho. Deus fala para Abraão: mas antes disso, mata esse teu filho para mim. Imagina o que Deus quer fazer. Deus só queria ver até que ponto Abraão obedecia a Deus. Quase Abraão matar o seu filho. Deus disse: não se preocupa, era só um teste para ver o teu caráter. Agora foste aprovado e te tornarei o maior e o melhor entre todos. A tua dificuldade é uma ponte para te levar na grandeza. Quando é que nós não conseguimos passar na prova e ser aprovado? Quando começamos a ver a dificuldade como alguma coisa que nos coloca como inimigo diante de Deus. O teu nível de dificuldade determina o nível da tua grandeza. Significa que quem passa por dificuldades pequenas é alguém pequeno no espírito. Mas quem passa por dificuldades grandes, Deus quer lhe tornar alguém grande e superior. Aleluia. O nível em que Satanás nos ataca é exatamente igual ao nível em que Deus quer nos abençoar. O nível em que eu sofro é exatamente igual ao nível onde eu vou chegar, na dimensão alta. Irmão, na provação, todos vão questionar quem você é. Quando você estiver a passar na prova, todos vão olhar para ti e vão falar: está a perder tempo. Mas lembre-se, até o sol quando nasce, não nasce de uma só vez. O sol nasce assim nas calmas, começa a trazer o brilho nas calmas. O teu crescimento não precisa ser visto de uma vez. A tua prosperidade não precisa ser visto de uma vez. Assim como o sol nasce devagar e depois mais tarde às 12 horas ninguém questiona mais se o sol vai nascer ou não, assim também vai chegar às 12 horas da tua vida em nome de Jesus Cristo. Quando é 4 horas, a pessoa fala: mas o sol vai nascer mesmo, porque não consegue ver nenhum raio de sol a vir. Mas quando começa a bater 6 horas, irmão, é um novo amanhecer. E a Bíblia fala: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O primeiro ponto para você enfrentar bem as tuas dificuldades: confia em Deus. Quem confia em Deus nunca é decepcionado. Salmos capítulo 125, versículo 1. Irmão, a tua dificuldade não está vindo para te matar. A tua tristeza não está vindo para te matar. O que você enfrentou como pessoa normal não veio para te matar. Se fosse para te matar, você já ia morrer há muito tempo. Essa dificuldade serve de ponte para te levar numa outra dimensão. Exemplo, a nossa vida é como uma escada. Às vezes você se bater no primeiro degrau e caíres, não quer dizer que você está afundado, não. O degrau é uma dificuldade. Porque se o chão fosse reto, se a tua vida fosse reta, você não precisa enfrentar nenhuma dificuldade, você poderia andar simplesmente. Mas a nossa vida é como um degrau. Assim que você mete um pé, tem que meter outro. Ninguém sobe na grandeza de repente. Até Jacó, a Bíblia fala que ele sonhou com uma escada que os anjos desciam e subiam, mas não sonhou com o elevador. Significa que ninguém na vida sobe de repente. Tem que subir passo por passo. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 11. Todo aquele que acredita em Deus, irmão, não será confundido. Todo aquele que acredita em Deus nunca será decepcionado. Pode demorar, mas nunca será decepcionado. Quem tem um propósito na terra, irmão, ainda que as coisas dizerem que não, quando chegar o tempo certo de dizer sim, é mesmo sim. Lembre-se, o deserto não é um lugar para você viver lá. O deserto é um lugar de passagem. Até o povo de Israel, antes de Deus lhes levar em Canaã, Deus não lhe tirou. Deus tinha poder de fazer isso, de tirar o povo de Israel do Egito diretamente para Canaã. Deus tinha poder de tirar todo o povo daí e lhes levar
em Canaã, assim como aconteceu com Filipe. A Bíblia fala que no livro de Atos, Filipe estava a pregar o evangelho. Depois dele pregar o evangelho, Deus lhe arrebatou, ele tirou daí, de repente, ele colocou em outra cidade. Assim também Deus tinha poder de tirar o povo de Israel do Egito para Canaã. Mas Deus não lhes fez isso de repente. Tiveram que passar no deserto por 40 anos. O segundo ponto para saber enfrentar as provações é pegar elas com alegria. Toda dificuldade tem que ser motivo de alegria para a tua vida, porque você sabe que depois da dificuldade virá a fase da grandeza. Pega a dificuldade e fala: Senhor, obrigado por essa dificuldade. Fala: Senhor, obrigado porque eu sei que Deus está me ouvindo. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Deus não me abandonou. Eu sei que Deus ainda é meu Deus. Essa dificuldade não é motivo suficiente de estragar a tua vida, não. Mas é um motivo suficiente de te levar para outro nível. A Bíblia fala que depois de Jó passar por essas provações, Deus lhe deu tudo em dobro do que ele tinha antes. Todos nós queremos o momento da alegria. Todos nós queremos o momento onde vamos falar: uau, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor me deu. Mas não queremos o momento da tristeza. Deus não deixou de ser Deus, independentemente da tua dificuldade. Deus ainda é Deus. As dificuldades te tornam alguém experiente. O que isso significa? Que quando eu passo por dificuldade e sou aprovado, quando eu encontrar alguém a passar pela mesma dificuldade, eu olho para ele e lhe falo: eu também já passei por isso e deu certo, hoje estou aqui. Eu sei que também na tua vez vai dar certo. E ele se sente motivado, com força de continuar. Essa tristeza que está no teu coração, essa luta que você tem vivido em casa, nos estudos, a nossa vida é feita de provações. Às vezes o resultado que você não está a viver agora, os teus filhos é que vão viver. Você vai ver que as dificuldades que você viveu, os teus filhos já não vão viver, porque você passou na prova e foste aprovado. Vamos abrir rapidamente Gênesis capítulo 22. Rápido. Deus aparece a Abraão. Ele disse: pega o teu filho, o teu único filho que você amas, e vai até aonde? A terra de Moriá, e oferece ele ali em favor de mim. Deus é que disse isso. Mas Deus não mata a pessoa. Abraão estava confiante no que Deus falou. Ele estava a passar com tristeza sim, porque era o único filho dele. Mas Abraão estava confiante no que Deus falou. Quando ele chegou naquela montanha, a Bíblia retrata que depois dele que quase ia matar o filho, Deus disse: não mata o filho. Tem um cordeiro e mata em favor do filho. Você está aprovado. Ninguém é aprovado sem passar na prova. Só existem aprovados porque passaram na prova. Só existem reprovados porque passaram também na prova. Não saia reprovado da prova onde você está. Não negue Jesus por causa da dificuldade que você tem enfrentado nos últimos dias. Seja bem-vindo ao nosso canal. Siga-nos no YouTube, Profeta Ismael Jaime. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Cá verás ensinamentos e demonstração do poder de Deus, pois que a distância não é barreira para o agir de Deus. O testemunho é uma evidência e é Oshua.